Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, estarei e darei instruções a vocês. Me permitam orar nesse momento. So allow me to pray in this moment. Pai querido, Tu és tremendo. Father God, You are tremendous. E Tu permitiste que o Teu Filho nos ensinasse essa cerimônia. And You allowed Your Son to teach us the ceremony. Então eu quero te pedir, revela o Teu poder agora. So I'd like to ask You, reveal Your power now. E torna-te irresistível para nós. And become irresistible to us. E toca o nosso coração com a Tua palavra. And touch our hearts with Your word. Eu quero ser o primeiro I want to be the first a ouvir a Tua voz to listen to Your e word sentir a Tua presença. and to feel Your presence. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. This is what I pray in Jesus' name. Amém. Amen. Quais seriam então as dimensões que essa cerimônia nos ajuda a enxergar? So what would be the dimension that this ceremony allows us to see? Jesus, ele pede para que nós olhemos primeiro para trás. So Jesus also asks us to first look back. E nessa cerimônia ele nos convida a enxergar a centralidade da morte e ressurreição de Jesus. And in the ceremony, he asks us to centralize the ceremony of the death and the resurrection of Jesus. E ele vai dizer ainda no verso 25, né? Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. And he will say in verse 25, do this every time you drink in remembrance of me. Ele está dizendo, olha, você tem que lembrar And he's saying, look, o que é importante. and that is important. Um pregador lá nos Estados Unidos, que eu gosto muito, Ray Stedman, And there's a preacher in the U.S. that I really like, is Ray Stedman. ele falando sobre a ceia do Senhor, ele diz, faça da coisa mais importante a coisa mais importante na sua vida. And when he talks about the Lord's communion, he says, make the most important thing in your life. E é isso que a ceia do Senhor está dizendo para a gente. Lembra o que o Senhor Jesus fez por você. And this is what the communion of the Lord is saying. Remember what the Lord did for you. Agora deixa eu tentar lembrar para você as coisas mais importantes que Jesus fez por nós. So let me remind you now of the most important things that Jesus did for us. A palavra de Deus diz que a Trindade Divina olhou para a humanidade, So the Word of God says that the Holy Trinity looked at humankind, perdida, lost, precisando ser julgada eternamente, in need to be judged eternally, e nos amou. and He loved us. E lá no meio da Trindade Divina eles conceberam um plano para a nossa salvação. Then in the midst of the Holy Trinity, He conceived a plan for our salvation. E esse plano era chamado de um mistério secreto de Deus. And this plan was called the secret mystery of God. O apóstolo Paulo fala que esse era o mistério de Deus que foi revelado. This Apostle Paul says that this was a mystery of God that was revealed. Os anjos não sabiam qual era o plano. The angels weren't aware of what this plan was. Ninguém, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabiam qual era o plano. Nobody other than the Father, the Son, and the Holy Spirit knew E nesse what this plan was. segredo divino, eles conceberam que o Filho, aquele que era a palavra, se tornaria carne. And in this holy plan, they conceived that the Son, which was the Word, would become flesh. Aquela palavra que criou todas as coisas. Você lembra lá em Gênesis? Deus disse isso e aquilo aconteceu. The Word that created everything. You remember in Genesis that the Lord said and that it happened? Esse é Jesus. This is Jesus.
E então esse todo-poderoso Jesus, So this all-powerful Jesus, parte da Trindade Divina, part of the Holy Trinity, se esvazia da sua glória he then empties himself from his glory para caber na forma humana. to fit in the human shape. Por isso, a palavra de Deus vai dizer para a gente So that's why the Word of God will tell us que a glória teve que ser esvaziada para caber, porque o infinito não cabe no finito. the glory had to be empty because the glory doesn't fit in the finite world. E eu queria que você entendesse que isso foi um sacrifício eterno. And I would like you to understand that this was an eternal sacrifice. Aquele que era capaz de fazer todas as coisas, porque era só espírito, The one that was able to do all things because it was all spirit, vai ter um corpo por toda a eternidade. will have a body for all eternity. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo, quando ressuscitarmos, será semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. The Bible says that our body, when we resurrect, will be similar to the body of Jesus. É isso que a ceia do Senhor está tentando nos fazer lembrar. And this is what the communion of the Lord is trying to remind us of. Mas a obra do Senhor não para aí. But the work of God doesn't stop there. Você pode imaginar nessa região do mundo o Senhor Jesus nascendo e sendo criado nesse lugar do mundo. And you can imagine in this region of the world, the Lord Jesus being born and being raised in this part of the world. Olha, você me perdoa se eu cometer uma heresia agora. Forgive me if I make any mistakes. Eu estive lá na Terra Santa e quando leio a palavra de Deus, dizia terra que mana leite e mel. And I was at the Holy Land and I was reading the land that has milk and honey. Eu fiquei pensando, Senhor, então, o que é o Brasil? And then I was thinking, what is Brazil? É um paraíso. It's a paradise. Porque lá é seco. Because there is dry. E eu fiquei pensando, o Senhor Jesus veio aqui. And the Lord Jesus came here. E você pode imaginar a tecnologia do céu? And you can imagine the heaven technology. Não dá para falar em tecnologia. We cannot speak about technology. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Because He is the creator of all Mas você já things. pensou que Ele deixou no céu para habitar aqui nessa terra, naquele lugar? But can you imagine what He left in heaven to come here and be in amongst the earth? E a Bíblia diz que Ele nasceu ainda numa estrebaria. And the word says that He was born in a manger. Não foi num It palácio. wasn't in a palace. E tudo por mim e por você. And it was everything for me and for you. E a palavra de Deus diz que durante 33 anos Ele pregou a mensagem das boas novas. And then the Bible says that during 33 years He E a preached the gospel of the good news. E a mensagem era essa: o reino de Deus chegou. And the message was this: the kingdom of God has come. O reino de Deus invadiu a terra. The kingdom of God has invaded earth Por amor a você e a mim. for love, for you and me. E a palavra de Deus continua dizendo que Ele foi e tomou o nosso lugar na cruz do The Calvário. word of God continues to say that He took our place in the cross of the Calvary. Eu fui a um lugar que tinha uma montanha parecendo uma caveira. And I went to a place where there was a mountain that looked like a skull. E eu fiquei pensando, foi ali que meu Senhor Jesus, ou nos pés dessa montanha, que Jesus foi crucificado. And I was thinking, was that the foot of that mountain that my Jesus was crucified? E as pessoas na beira daquela estrada, porque aquela era uma estrada muito importante da cidade, And the people in that road, and that was a very important road in the city, fora da cidade. outside of the city. E as pessoas olhavam para Jesus quando passavam. And people would look at Jesus when they were passing. E alguns diziam, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. And some would say, if you are the Son of God, come down from this cross. Mas a Bíblia diz que Ele não desceu por amor a mim e você. But the Bible says that He did not come down out of love for you and me. E a Bíblia diz que se Ele quisesse, legiões de anjos viriam e o tirariam da cruz. And the Bible says that if He wanted to, legions of angels would come and take Him away from the cross. E sabe por que Ele não fez isso? And you know why He didn't do that? Porque a Trindade tinha decidido me salvar e te salvar. Because the Trinity had decided to save me and save you. E a palavra de Deus diz que a gente tem que lembrar dessas coisas. And the Word of God says that we must remember these things. Mas a obra dele não termina ali. But His work is not finished there. Porque a palavra de Deus diz que quando ele morreu, ficou 3 dias antes de ressuscitar. Because the Word of God says that when He died, it was 3 days before He resurrected.
E sabe para onde ele foi? And you know where he went to? A palavra de Deus nos ensina que ele desceu ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno. The word of God says that he went down to hell. E naquele lugar ele tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. And then in that place he took from the hands of the devil the keys of life and death. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. So whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. É isso que esse memorial nos lembra. And this is what this memorial reminds us of. Há algum tempo atrás eu ouvi um testemunho de um príncipe marroquino. And some time ago I heard a testimony of a Moroccan prince. Mehdi, é o nome dele. Is his name. E ele estava estudando o Alcorão. And he was studying the Quran. E ele foi para uma universidade para aprender mais do Alcorão. And he went to university to learn more from the Quran. E as pessoas disseram para ele assim, olha, você que é uma pessoa muito bem estruturada, vai estudar o Evangelho de Lucas. And then they said, look, because you are a very well-structured person, you are going to study the Gospel of Luke. Porque tem muitas pessoas se convertendo do islamismo para o cristianismo. Because there's a lot of people converting from Islam to Christianity. E nós precisamos de gente que possam rebater as doutrinas deles. And we need people to debate on their doctrines. E então o seu trabalho de doutorado foi a respeito do Evangelho de Lucas. So his PhD was based on the Gospel of Luke. Mas lá no Evangelho de Lucas ele aprendeu essas coisas. But in the Gospel of Luke, he learned these things. E ele começou a refletir sobre essas coisas. And he began to reflect on these things. E no dia do sacrifício dos cordeiros, And in the day of the sacrifice of the lamb, o seu pai disse para ele, olha, eu quero lhe dar uma honra hoje. his father turned to him and said, look, I want to give you an honor today. Sou eu que devo sacrificar o cordeiro para toda a família. I need to sacrifice the lamb for the whole family. Mas você hoje vai sacrificar no meu lugar. But you will sacrifice it today in my place. E naquela hora ele não conseguiu fazer aquilo. Ele disse, papai, não posso. And then in that time, he couldn't do it. He turned to his dad and said, Father, I cannot. Porque o meu cordeiro já foi sacrificado há 2000 anos atrás. Because my lamb was already sacrificed 2,000 years ago. Naquela hora sua mãe gritou e desmaiou. So that moment, his mother screamed and passed away and O fainted. seu pai esbravejou. And his father yelled out. Ele foi expulso da sua casa. He was told to leave his house. Ele, com o pouco dinheiro que tinha no bolso, conseguiu chegar no Brasil. And then with the little money that he had, he was able to get to Brazil. Ele não tinha mais lugar, nem herança, nem nome. He didn't have a place, no inheritance, no name. Mas hoje ele é um pregador do Evangelho no mundo todo. But today he is a preacher of the gospel to the whole world. É isso que essa cerimônia nos lembra. And this is what this ceremony reminds us of. E há duas respostas que essa cerimônia pede para mim e para você. And there's two answers that this ceremony asks of you and me. Depois de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, a primeira resposta é conversão. After everything that Jesus did for us, the first answer is conversion. Cada vez que a gente prega, ou melhor, participa dessa cerimônia, Each time we participate in this ceremony, nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. we announce the death and the resurrection of the Lord Jesus E esse é o Christ. Evangelho que pede de nós conversão. Jesus como o único Senhor da nossa And vida. this is what it asks of us, the conversion as the Lord Jesus, as the only Savior, only Lord and Savior. Mas se você já aceitou Jesus, But if you already accepted Jesus, então essa cerimônia pede da gente gratidão. so this ceremony asks of us gratitude. O Senhor é digno de todo louvor, honra e glória, The Lord como is meu worthy Salvador, of all Senhor. honor and praise as my Lord and Savior. A segunda dimensão que nós precisamos olhar, The second dimension that we must look at. a palavra de Deus diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do The cálice. Word of God says, examine yourselves before you eat from the E aí, essa cerimônia diz assim, ok, você já olhou para trás, então olhe para dentro. Now the ceremony already said to look back, now it's asking you to look within you. E a pergunta é, como você está vivendo diante dessa obra tão grande que o Senhor fez por você? And the question is, how are you living
for this great work that was done for you. Às vezes nós transformamos a obra do Senhor em algo tão corriqueiro. And sometimes we transform this work of God as something so simple and so simple. Simple. Mas na verdade ela é tão grandiosa. But it's actually so grand. E ela não pode ser algo tão pequeno para nós. It cannot be just something small for us. Por isso, nós honramos o Senhor. That's why we honor the Lord. Nós ouvimos o pastor nos falando sobre honrar o Senhor com as primícias da nossa vida. We heard the pastor saying about how we should honor the Lord with our first fruits. Mas nós temos que honrar o Senhor com toda a nossa vida. But we have to honor the Lord with all of our lives. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos o bom perfume de The Cristo. Word of God teaches that we are the good perfume of Christ. Ou seja, que o Senhor precisa estar encarnado dentro de nós. The Lord has to be intrinsic in us. E a maneira como nós vivemos vai dizer se Jesus está encarnado ou não. And the way we live will show us if He is intrinsic in us. Se Ele é o Senhor ou não é o Senhor. If He is Lord or not. Se Ele de fato tem o controle da nossa vida ou não tem. If in fact He has the control of our lives or not. E então o Senhor disse, olha, cada vez que você participar da cerimônia, olhe para dentro. So the Lord says, each time you are part of the ceremony, look within you. Como é que eu estou aparecendo em você? How am I showing myself to you? Mahatma Gandhi frequentou várias igrejas cristãs. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi, he went to several Christian churches. leu o Evangelho He read the Gospels. e ele escreveu uma frase muito interessante. And he wrote a very interesting phrase. Ele disse, eu amo Jesus e as suas palavras, I love Jesus and His words, mas não consigo ver Jesus e as suas palavras nos cristãos. but I cannot see Jesus and His words in the Christians. Uau! Wow. Eu me lembro de um senhor. And I remember an old gentleman. Eu, quando me decidi a Jesus, eu tinha 12 anos de idade. When I decided for Jesus, I was 12 years old. E meu vizinho se dizia crente. And my neighbor would call himself Christian. Mas ele pertencia a uma seita religiosa que se dizia crente. But he was a part of a religious cult that would call themselves Christians. Mas não era cristão de verdade. But they weren't true Christians. E um dia eu cheguei para ele e disse assim, muito feliz, eu me converti, eu sou crente. And then I turned to him one day and I said, I accepted Jesus, I'm now a Christian. Eu tinha só 12 anos de I idade. was only 12 years old. Aquele senhor olhou para mim e disse assim, você pertence à igreja tal? And then that gentleman looked at me and he's like, are you a part of that ex-church? Eu falei, não. And I said, no. Então você não é crente. And then he said, then you're not a Christian. E foi embora. And he left. E eu fiquei muito triste. Eu disse, mas eu aceitei Jesus como meu Senhor e I was Salvador. really upset, but I said, I accepted the Lord Jesus as my Lord and Savior. Algumas semanas depois eu estava brincando na frente da minha casa. And then a few weeks later, I was playing in front of my house. E aquele senhor chegou bêbado, completamente bêbado. And that gentleman arrived and he was completely... Ele morava do lado da minha casa. And he was living next to my house. It was my neighbor. Quando ele entrou em casa, como criança, eu pensei assim, graças a Deus ele não é meu irmão. And when he went inside in his house, I looked at him and said, oh, thank God he's not my brother. A palavra de Deus está ensinando para a gente exatamente isso. Que tipo de crente você é? And the Word of God is teaching us exactly this. What kind of Christian Aqui nesse texto eles estavam tendo um problema de comunhão na igreja. And then here, they are having a problem in communion, in fellowship at the church. Alguns que tinham dinheiro Some that had money, e aqueles que não tinham dinheiro na igreja. others who didn't have money in the church. E eles usavam naquele tempo uma festa chamada ágape. And they had a party that in that time that was called agape, Quer dizer amor. that it means love. E cada um trazia a sua comida para comer. And each would bring their own food to eat. E os ricos traziam manjares, coisas lindas, maravilhosas. And the rich will bring amazing food, platters of fancy food, Mas eles não dividiam, não repartiam. but they weren't sharing. Então os ricos comiam com os ricos, os pobres comiam com os pobres. So the rich was eating with the
the rich, and the poor was eating with the poor. E quem não tinha nada não comia nada. And who didn't have anything wasn't eating anything. E o apóstolo Paulo diz assim: será que vocês não são capazes de discernir o corpo de Cristo? And the Apostle Paul says, are you not able to insert the body of Christ? Se vocês não são capazes de discernir o corpo de Cristo, então vocês serão julgados. If you are not able to discern the body of Christ, then you will be judged. E o que a palavra de Deus está ensinando é que se a gente não é capaz de discernir pessoas como mais valiosas do que coisas, And if the Word of God is saying that if we are not able to discern people more valuable than things, Deus vai nos julgar. God will judge us. Porque Ele morreu por todas as pessoas. Because He died for all the people. Se nós não formos capazes de discernir o valor de Cristo na nossa vida, seremos disciplinados. If we are not able to discern the value of Christ in our lives, we will be disciplined. Se o nosso estilo de vida não glorifica o Senhor e nós temos o nome de Jesus marcado no nosso coração, If our way of life doesn't glorify the Lord and we have the name of Christ in our heart, então seremos disciplinados. we will be disciplined. O que a palavra de Deus está dizendo é: examine-se você mesmo. The Word of God is saying, examine yourselves. E quando participamos da ceia do Senhor, o Senhor está dizendo: olhe para você como eu estou olhando para você. And the Word of God is saying that when you are taking part of the ceremony, you say, look at yourself as I am looking at you. Como Jesus está vendo você hoje? How is Jesus looking at you today? Eu me lembro de uma vez que fui num retiro. I remember back some time ago when I went to a retreat. E naquele retiro o pastor começou a ministrar para nós, pastores, eram 700 pastores. And in that retreat, one pastor was ministering to us. It was a retreat for about 700 pastors. E ele falou sobre os pecados que atrapalham o avivamento de Deus. And he was talking about the sins that get in the way of the revival of God. E aí ele perguntou: quais são os pecados que estão na sua igreja e que impedem o avivamento de Deus? And he started to ask, he was like, what are the sins that are in your church that are not allowing the revival of God to happen? E eu comecei a orar e falei: Senhor, revela os pecados que estão impedindo. And I started to pray and I said, God, reveal the sins that are stopping the revival. E aí, naquele momento, ele disse: agora você fique calado e deixe o Espírito Santo falar com você. And then in that moment he said, just be quiet and let the Holy Spirit speak to you. E ele vai te dizer qual é o pecado que ele está vendo que está impedindo o avivamento na sua igreja. And he will show you the sin that is stopping you from having a revival in your church. E aí então eu ouvi claramente a voz do Espírito me falando de um pecado que estava na igreja. And then I heard very clearly the voice of the Spirit talking and mentioning of a sin that was happening in our church. E depois ele disse assim: agora qual é o antídoto para esse pecado? Eu falei: não sei. And now what is the antidote for this sin? Então ele disse: pare agora e escute a voz do Espírito que ele vai te revelar o antídoto desse pecado. Stop right now and listen to what is the antidote that he is going to reveal for you to combat that sin. Eu ouvi a voz do Espírito. And I heard the voice of the Spirit. E ele disse assim: aquilo que você ouviu, comece você a fazer. And then what you heard, you start doing it yourself. Sabe, aquele momento a igreja estava passando por um grande desafio financeiro e eu percebia que o que impedia era que as pessoas retinham todas as coisas. And we were going through a very difficult financial time in our church, and I realized that people were retaining a lot of things. E o que Deus tinha falado no meu coração era liberalidade. And what God had spoken in my heart is to be free, give freely. Mas é tão fácil a gente olhar para o problema dos outros. But it's so easy for us to look at the problem of the other person. Mas aí o Espírito Santo falou: começa com você. But then the Holy Spirit told me, start from you. E aí então Deus me disse: olha, é você. And then the Lord said, look, it's you. Eu falei: mas o que, Senhor? But I said, what, Lord? Como é que esse avivamento vai acontecer? How is this revival going to happen? Ele falou: esse é problema seu, começa com você. It's your problem now, start from you. E aí Deus começou a tocar meu coração para dar o meu carro, para dar a minha casa para a obra do Senhor. And
And then the Lord started touching my heart to give my car, to give my house, para dar minha aposentadoria para o Senhor. to give my retirement to the Lord. Não foi fácil, It wasn't easy, mas eu obedeci. but I obeyed. Mas eu vi alguma coisa tremenda acontecer. But I saw something tremendous happen. Nós estávamos num culto um dia. We were at service Um one day, pregador veio de fora, começou a fazer um apelo nessa área. and then a preacher from outside came and he started to do an appeal. E eu comecei a ver os jovens da nossa igreja tirando os seus tênis e colocando no altar. And I started to see the youth from our church taking their shoes No off frio de and Curitiba, putting it tirando on a the sua altar. camisa e colocando no altar. In the cold Porque eles estavam weather dando in tudo que Curitiba, tinham. taking off their jackets and putting it in the altar because they were giving everything they E had. chegou um diácono da igreja, antigo da igreja. And an old deacon from the church came, E ele tinha só um terno. and he only had a suit. Todo mundo conhecia o terno dele. And everybody Porque knew his todo suit. domingo ele estava com aquele terno na Because igreja. every Sunday he wore that same suit. E ele tirou o seu paletó e colocou no altar. And he took the suit and he put it at the altar. E uma irmã da igreja chegou para mim e disse: eu conheço o pastor, aquele diácono, ele não tem outro terno. And the sister turned to me and said, "Look, Pastor, I know that brother. He doesn't have another suit. Eu quero que o senhor me venda esse terno, porque eu quero dar para ele de volta. I want you to sell me that suit." Isso durante o culto, as coisas acontecendo. And this is throughout the service. Things will happen. E então eu peguei aquele paletó e dei para ela. And then I got that suit and I gave E it. ela me deu o valor e coloquei lá no altar. And I put it at the altar. E ela disse: agora eu queria que o senhor desse de volta para ele. Now I want you to give him back the suit. E então eu chamei aquele irmão lá na frente e disse: olha, uma irmã sentiu no coração de dar de volta para você esse paletó. So, and I said, come back. I called him at the front and I said, look, a sister fell in her heart to give you back your suit. E quando eu dei para ele, aquele homem chorando disse assim: eu não posso receber aquilo que eu já entreguei ao Senhor. And then he was crying and he looked at me and said, I cannot give what I already gave away. I cannot receive what I already gave. E naquela hora a igreja se quebrantou completamente. And in that time, the church completely, E um avivamento começou na vida da nossa igreja. and the revival started in the life of A our minha church. pergunta para você é: o que está impedindo o avivamento nessa igreja? My question to you is, what is stopping a revival from happening Começa in this com church? você. It starts from you. Anos atrás nós estávamos numa celebração da Ceia do Senhor na primeira igreja que eu pastoreei. Years back, we were having a celebration of the communion of the Lord in the first church that was a part. E nessa hora do autoexame, o Espírito Santo se derramou lá naquele lugar. And in that time of the self-examination, the Holy Spirit just E começou algo que eu nunca vi na minha vida mais. And something happened that I've never seen in my life again. Uma irmã se levantou e disse: pastor, eu tenho que confessar os meus pecados. One sister stood up and said, Pastor, I need to E confess começou a my falar do sins. que ela estava vivendo, da maneira errada que ela estava And then vivendo. she started talking about the wrong way. E houve um quebrantamento na igreja. And there was a whole breakdown in the church. E foram orar por ela e abraçaram o abraço do perdão. And then they went and prayed for her and they hugged her, the hug of Mas um diácono que estava do meu lado disse: pastor, eu não posso ouvir essas coisas sem confessar o meu pecado. And then the deacon that was sitting next to me, he said, I cannot hear this. E ele confessou o seu pecado. And he confessed his sins. E recebeu o abraço do perdão de toda a And igreja. he received the hug of E meus irmãos, durante uma hora as pessoas começavam a confessar os seus pecados diante do Senhor e recebiam o abraço do perdão. And during an hour, the people started to confess. Naquela época, and received the hug of repentance. Nossa igreja tinha um estudo bíblico logo depois da mensagem. And in that time, we had a Bible study straight after the message. E o culto terminava em torno de 10 horas, mais ou menos. And the service would finish at around 10. Mas aquele culto foi até meio-dia, porque o Senhor começou a derramar graça em todo aquele lugar. That service went E ninguém queria ir embora, porque o Espírito de Deus estava se I revelando. wanted to leave because the Holy Spirit was A minha stirring pergunta é: o que está impedindo o avivamento nesse So lugar? my question is, what is stopping revival in this place? Começa com você. It starts from you. Começa com você. Starts from you. Começa com você. Starts with you. Terceira dimensão que o Senhor quer que olhemos. Third dimension that the Lord wants us to look at. Verso 26 diz assim: Verse 26
says Porque this, sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. so every time that you eat from this bread and drink from this cup, you announce that the Lord is coming until He returns. E esse memorial diz assim, olha ao seu redor. So this memorial says, look around you. Olha ao seu redor. Look around you. Você primeiro tem que olhar para trás, First you need to look back. tudo que Jesus fez por nós. Everything that Jesus did for us. Depois você vai olhar para dentro. Then you're going to look within you. O que está impedindo a obra do Senhor nessa terra? Sou eu e você. What is stopping the work of God in this earth is you and me. Mas depois a gente tem que olhar em volta. But then we have to look around. E o que o Senhor está vendo à nossa volta? And what is the Lord looking around us? É comum entre os cultos, né, quando a gente distribui o cálice e o pão, It's very common in the services when we distribute the cup and the bread. o pastor perguntar, alguém deixou de ser servido do pão e do vinho? Se manifeste. Anyone didn't get served their cup and their bread? Eu me lembro de um diácono evangelista na nossa igreja, incansável. And I remember a deacon in our church who was a tirelessly evangelist. Ele já faleceu. He already passed away. E ele me disse assim, pastor, essa pergunta deveria ser sempre respondida com um sim. This answer should always be answered with a yes. Porque milhares de pessoas deixaram de receber esses elementos. Because thousands and thousands of people did not receive the elements. Referindo-se àqueles que ainda não encontraram Jesus e ainda não desfrutam das bênçãos da cruz de Cristo na sua vida. Referring to those who still haven't had an encounter with Jesus and don't enjoy of the fruits of the sacrifice that Jesus did for them on the cross. Por isso, quando celebramos a ceia do Senhor, o Senhor está dizendo, olha ao seu redor. So that's why when we celebrate the communion of the Lord is saying, look around you. Mas olhe ao seu redor com os olhos de Jesus. But look around you with the eyes of Jesus. Eu acho tremendo, nós estivemos lá na Palestina, lá naquela região da Galileia, próximo ao mar da Galileia. And I find it tremendous. We were in the Palestine, we were in the Galilee, around that area of the Sea of the Galilee, Onde Jesus se encontrou já ressuscitado com os seus discípulos. where Jesus met with his disciples already resurrected. E ele então pergunta para Pedro naquele lugar, And then he asked Peter in that place 3 vezes. 3 times. Você lembra quantas vezes Pedro negou Jesus? You remember how many times Peter denied Jesus? Quantas? How many? 3. 3. E 3 vezes ele faz a mesma pergunta. And 3 times he asks the same question. Pedro, tu me amas? Peter, do you love me? E ele responde, sim, Senhor. And he says, yes, Lord. Então, apacenta os meus cordeirinhos. So look after my sheep. Pedro, tu me amas? Peter, do you love me? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te You know amo. all things. You know I love you. Então, apacenta os meus cordeirinhos. So look after my sheep. E então, pela 3ª vez, ele pergunta, And for the 3rd time, he asks, Pedro, tu me amas? Peter, do you love me? Tu sabes que te amo. You know I love you. Então, apacenta os meus So cordeirinhos. look after my sheep. Cada vez que nós participamos desse memorial, Jesus pergunta, tu me amas? So every time that we take part in this memorial, Jesus asks us, do you love me? E então ele diz para a gente, cuida das minhas ovelhas. And then he turns to us and says, look after my sheep. Quantas são as ovelhas do Senhor que estão perdidas aqui? How many sheep of the Lord that are lost here? A palavra do Senhor diz que não importa a nossa geografia. The word of God says that our geography doesn't mean anything. Você é responsável por essas ovelhas, assim como eu sou também. Are responsible for these sheep as I am also. E Ele nos colocou nesse lugar, And he placed us in this place porque Ele tem um propósito na nossa vida. because he has a purpose for Você our não lives. está aqui por um acidente do destino. You're not here by an accident of the destiny. Se Ele é o Senhor da tua vida, você está aqui porque Ele tem um plano para a sua vida. If he is the Lord of your life,
life, of your destinies. You are here because He E se has você está nesse lugar, Ele quer que você o ame nesse lugar. And if you are in this place, He wants you to love Him in this place. Mas nesse lugar a gente vai anunciar o Evangelho do Senhor Jesus But in this até que place, Ele venha. We will announce the gospel of Jesus until He returns. As pessoas que têm se convertido nesse lugar, nessa região do mundo, The people that have been converting in this region, in this part of the world, eles não têm se convertido porque são convencidos pelo Evangelho, they are not being converted because they are convinced by the gospel, mas porque conhecem o poder de Deus. but because they know the power of God. E a palavra de Deus diz que os sinais vão continuar vindo para confirmar a mensagem do Evangelho. And the word of God says the signs will continue to come to confirm the words of the gospel. Eu estava no Egito I was in Egypt, e eu cheguei numa igreja, and I got to a church. uma igreja muito estranha, cóptica, I got to a very weird Coptic church. cavada na rocha, It was carved in the rocks com lugar para 7.000 pessoas. with a place for 7,000 people. Uma capela que o pastor, o padre Simeão me mostrou, A chapel that the priest, the father, showed me para 3.000 pessoas. for 3,000 people. E quando eu olhei lá aquele lugar, eu fiquei pensando, que coisa estranha. And when I looked at the place, I thought, wow, Eles têm cerimônias tão diferentes das nossas. they have so many different Eles queimavam ceremonies. incenso naquele lugar. They were burning incense. E meu coração ficou meio estranho, dizendo, será que eles são cristãos And mesmo? my heart was feeling a bit awkward. It's like, are they really Christians? E tinha um voluntário egípcio na porta. And there was a volunteer, an Egyptian volunteer at the door. E quando eu entrei para conhecer, ele perguntou, você já nasceu de novo? And when I got in to get to know, he said, have you been born again? E eu falei, eu sou pastor do Brasil, vim visitar o padre Simeão. Ele falou, não perguntei se você é pastor. And I said, I'm a pastor from Brazil. I came here to visit Priest Simeão. And he said, I didn't ask you if you were a pastor. Eu perguntei se você nasceu de novo. I asked you if you were born again. Porque se você não nasceu de novo, você vai para o inferno. Because if you're not born again, you're going to go to hell. E aí Deus abriu os meus olhos para entender que Ele está fazendo uma obra tremenda. And that opened my eyes to show me that he's doing a tremendous work. E aí eu pensei, como é que esse povo tem 7.000 pessoas nesse lugar? And I thought, how can these people have 7,000 people in this place? E então, quando eu estava caminhando com o padre Simeão, And as I was walking with the priest Simeão, chegou um casal de muçulmanos. a Muslim couple arrived. E eu perguntei para a pessoa que falava árabe, que estava do meu lado, o que eles estão conversando? And I asked for the person that spoke Arabic next to me, I was like, what are they talking about? Ele disse, o marido trouxe a sua esposa para cá porque a sua esposa tem gênios. Gênios. Genius. Oh, He brought his wife here because his wife has genius. demônios? Demons. Não, genius em árabe. Genius in Arabic. Demônios para nós. Demons for us. E eu disse, o quê? O que é genius? And I said, oh, what is genius? E ele me explicou. He explained. De repente o padre Simeão, o pastor Simeão, colocou a mão na cabeça daquela mulher. And they explained it to me as they did to me. So then the father put his hand placed in her. E a mulher caiu endemoniada no chão. And she fell possessed on the floor. E ele chamou um dos diáconos And he called one of the deacons. e disse, ela precisa de libertação, ore por ela. She needs deliverance. Pray for E her. ela foi liberta ali na minha frente. And she was there delivered right in front of me. E aí eu entendi, é assim que esse lugar está crescendo. And then I understood. This is Sinais, prodígios e milagres vão acontecer nessa região do mundo, para a glória de Deus. signs and wonders. Sonhos e visões virão aqui nesse lugar do mundo, para a glória de Deus. Because for the glory of God, signs and wonders will happen in this world. Eu tive um professor de evangelismo que foi chamado lá no seminário para nos ensinar a evangelizar. And I had a professor of evangelism that was called to the seminar to teach us about evangelism. Ele era uma das pessoas que mais ganhava gente por Jesus. He was one of the people that
E eu estava esperando que ele fosse dar uma técnica maravilhosa. And I was hoping that he was going to give us a wonderful technique. Ele disse, olha, eu saio batendo de porta em porta. And then he says, I just go knocking from door to door. E digo, olha, eu pertenço a essa igreja e nós estamos fazendo uma campanha de oração. And I say, look, I'm a part of this church and we are having a prayer campaign. E você precisa de alguma coisa que o Senhor lhe faça? And do you need anything that the Lord can do for you? E ele anotava. And he would take down. Uma semana depois ele voltava, batia na porta e disse, o que Jesus fez na sua vida? And then 1 week later, he would knock back on that door and say, E a pessoa dizia, uau, não é mesmo, aconteceu. And then the person would say, yes, really. Então ele dizia, agora está na hora de você agradecer, venha comigo. And then he would say, now E it's time for centenas de you to pessoas se convertiam. now come with me. And hundreds Nesse lugar do mundo, você não vai conseguir convencer ninguém com o Evangelho. in this part of the world, you will not be able to convince anyone. Mas você pode dizer, eu posso orar por você. But you can say, I can E ore pelas pessoas. and pray for people. E Jesus vai responder. And Jesus E will sinais e maravilhas vão acontecer. signs and wonders will happen. E quando acontecer, você diga, agora está na hora de agradecer Jesus que ouviu a sua oração. Say, now it's time to thank Jesus. Esse memorial existe para dizer para você, olha ao seu redor. And this memorial exists for you to look around you. Você me ama? Do you love me? Jesus está perguntando. Jesus is asking. Então cuida dos meus cordeirinhos. Then look after my sheep. Meu tempo já terminou, mas eu queria concluir. My time is already finished, but I would like to conclude. Existe uma quarta dimensão que o Senhor nos convida a olhar. There is a fourth dimension that the Lord invites us to look at. Lembra da primeira? Olhe The first one, para trás. Toda a obra que o Senhor fez por nós. the work that the Lord did for us. Depois olhe para dentro. O que é que impede a obra do Senhor nessa What is terra? stopping the work of God? Começa com você. Starts with you. Terceiro, Third, olhe ao seu redor look around you e cuida das ovelhas do and look Senhor. after the sheep of the Lord. Quarta, Fourth, olha para frente. look ahead. Olha para frente. Look ahead. E a palavra de Deus diz, And the word of God says, verso 26, verse 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. the word says, for as long as you eat from this bread and drink from this cup, you announce the death of the Lord until he returns. Até que Ele venha. Until he returns. Lucas 22:18 diz, Luke 22:18 says, desde agora não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. since now I will not drink from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. A ceia do Senhor nos manda olhar para frente, a volta do Senhor The Jesus. communion of the Lord teaches us to look ahead to the return of the Lord Jesus. Na Bíblia nós encontramos cerimônias que são atos proféticos. In the Bible, we find ceremonies that are prophetic acts. Elas eram muito comuns no Velho They Testamento. were extremely common in the Old Testament. Algumas delas eram esquisitas demais, atos proféticos esquisitos demais. And some of them were very awkward. Some prophetic acts that were awkward. Eu não queria estar na pele de Isaías, I would not want to be in Isaiah's skin. porque o Senhor disse para ele, tira sua roupa e pregue nu. Because the Lord turned to him and said, take off your clothes and preach. Eu não queria estar na pele dele. I would not want to be on his shoes. Eu não queria estar na pele de Jeremias. I would not like to be on Jeremiah's shoes. Ele manda, enterre a sua cueca. He says, bury your underwear. Depois de alguns meses ele fala, volta lá e desenterre a sua cueca que está podre. And then after a few months, he says, bury your underwear that is rotten. Vista a cueca podre e ande com ela. Wear your rotten underwear Wow. and walk around with it. Eu não queria estar na pele de Jeremias. I don't want to be on Jeremiah's place. Mas isso que nós vamos fazer é um ato profético. But this is what we're about to do as a prophetic act. Jesus instituiu esse ato profético. Jesus instituted this prophetic act. Esse é um ato profético que diz, Jesus vai voltar. This is a prophetic act that says Jesus will return.
E cada vez que você ora, Jesus ensinou você a orar, venha o teu reino. And each time we pray, Jesus taught us to pray, your kingdom come. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, venha o teu reino. And we are here to Nós say, estamos aguardando o Senhor. Lord, your kingdom come. We await for you, Lord. A ceia do Senhor é um ato profético nas promessas do Senhor. Senhor, eu creio em cada uma das suas promessas. The act of communion Elas vão se cumprir. is an act of the prophetic act of the promises of the Lord that will be fulfilled. E nós estamos tomando posse pela fé dessas promessas. And we take possession of these promises, Assim, quando nós celebramos a ceia do Senhor, as well as when we celebrate the communion of the Lord. é como se nós estivéssemos antevendo a volta do Senhor It's Jesus. as if we are foreseeing the return of the Lord. A palavra do Senhor diz que quando Ele voltar, The Word of God says that when He returns, de leste a oeste, todo mundo east to west, in the whole world, verão a glória dele vindo nas nuvens. they will see His glory coming down on the clouds. E a palavra do Senhor diz que naquele momento, aqueles que creem no Senhor e estiverem vivos serão arrebatados. And the Word of God says that those that believe in the Lord and they are alive, they will be raptured. E aqueles que já morreram And those who have already passed away, ressuscitarão primeiro e virão com Ele, junto com os seus anjos nas nuvens. they will come with Him. E cada vez que celebramos a ceia do Senhor, estamos vendo as nuvens e o Senhor voltando. we celebrate the communion of the E eu Lord vou estar lá. clouds and Jesus coming. E eu vou estar lá. E você? We'll be there. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E nós estamos dizendo, Senhor, vem Jesus. And we ask, come Lord Jesus. Mas para pensar. But stop to think, Enquanto Ele não vem, as He still doesn't come, quem vai ficar? who will stay? Quem vai ficar? Who will stay? Quem você conhece que vai ficar? Who that you know, Quem você ama que vai ficar? who that you love will stay. Se você não tiver feito nada para que essas pessoas possam estar com Ele naquele dia, If you haven't done anything so that those people could be there with Him on that day with o Jesus, sangue dessas pessoas vai estar na palma das suas mãos. the blood of these people will be in the palm of your hands. E enquanto celebrarmos, o Senhor vai olhar e dizer, que sangue é esse que está nas suas mãos? And as we celebrate, the Lord Jesus will say, what is this E blood? sabe, Ele não precisa fazer mais nada. And you don't need to do anything more. Ele vai dizer, olha para lá, And He will say, look there, eles estão lá, they are there, porque você não fez nada. because you didn't do anything. Eu quero levantar as minhas mãos para os céus, como o Senhor manda, Bring my hands to the heavens as the Lord Jesus tells us. mas não quero que Ele veja sangue nenhuma nas But I minhas mãos. don't want Him to see any blood. Só o louvor que eu tenho para prestar. Just the perfect worship. Por isso, hoje eu quero convidá-lo, e o pastor vai nos ajudar a fazer isso, But that's why today I a want celebrar a ceia do Senhor, and the pastor will help us with that, to celebrate the communion of the Lord. olhando para trás, para tudo que Ele já fez, Looking back to everything that He's already olhando para dentro, para aquilo que impede a obra do Senhor nessa terra, em as well as nós, stopping the work of God. olhando ao redor, Looking around as pessoas que Ele quer que eu ame the people e that cuide delas, we want, that we have to take care of. mas olhando para frente e dizendo, cada uma das promessas do Senhor vai se cumprir And na looking minha ahead, vida. saying that each of the Louvado promises of the Lord seja will o be Senhor fulfilled. Jesus Cristo. Praised be the Lord Jesus. Amém.